Gostaria de saudar com a paz do Senhor Jesus. E na websérie de hoje nós vamos falar sobre capítulo 3 de Gênesis. De volta para a eternidade. Todo desejo do Senhor, desde o início, é fazer com que o homem ele pudesse retornar a ser um ser eterno. Mas em Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Veja só que quando Deus ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. É importante nós notarmos que as características da própria divindade, os atributos que quando Deus ele faz a criação do homem, ele cria o homem um ser inicialmente perfeito, porque o homem estava sem pecado, o homem estava sendo criado à sua imagem, como também à sua semelhança, ou seja, até os contornos, os aspectos da eternidade estavam inseridos na figura deste homem. Tanto o homem como a mulher, criados à imagem e à semelhança de Deus, receberam do Senhor uma terra para cuidar. Eles viviam em plena harmonia com Deus. Sim, em harmonia no passado, porque agora, se nós vermos hoje, as pessoas elas vivem em uma completa desarmonia. Mas a pergunta é: o que aconteceu? O que aconteceu para que essa harmonia ela se rompesse? Nós sabemos que quando o homem ele deu ouvidos à voz da serpente, texto aí que nós lemos, o homem ele pecou. E isso fez com que causasse uma plena e total desarmonia no processo de comunhão de Deus, Criador, e a criatura. Em Gênesis capítulo 3, narra que à tardinha, Deus sempre procurou o homem e a mulher. E naquele dia eles se esconderam dele, pois tinham medo. Tinham feito algo que não sabiam que desagradaria ao Senhor. Isso também acontece conosco. Por vezes, agimos de forma inadequada e o fato de não querermos ser descobertos faz com que a gente muitas vezes minta ou se esconda. Mas a pergunta é: será possível se esconder de Deus? É preciso se esconder de Deus? Aqui nesse texto de Salmo 139, de 7 a 12, responde exatamente a essa pergunta. Sabe por que não é possível se esconder? Porque Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo. Mas será que era preciso se esconder de Deus? Não era preciso se esconder de Deus. Veja só o texto que diz aqui: Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, o homem não pode se esconder. Como o homem pode se esconder do seu Criador? É possível que isso aconteça? De forma nenhuma. Porque o homem
e a mulher, no Gênesis capítulo 3, se esconderam do Senhor. Nós sabemos que o homem, ele se viu nu após ter comido o fruto, e foi uma ação da serpente, ou seja, foi um resultado de dar ouvidos à voz da serpente. Muitas vezes essa expressão dar ouvidos à voz, né, são os conselhos, né? Nós ouvimos bons conselhos, mas muitas vezes nós não ouvimos conselhos que não são bons. O que o provérbio diz? O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Né? Nós vemos essas coisas muitas vezes, né? O sensato também vê, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Isso diz aqui o provérbio. Então, o nosso conselho, ele vem da parte do Senhor. Porque do Senhor, quando o homem ele não dá ouvidos, ele começa a ouvir conselhos inadequados. E a consequência disso é o próprio pecado. E por conta do pecado, o ser humano teve a sua imagem corrompida. Veja que Deus ele cria o homem mais semelhante, mas no conceito ele tem a sua imagem corrompida e ele afastou-se do seu Criador. Isso é o que é o pecado. É o que o pecado faz. Ele corrompe, ele afasta, ele faz a gente errar o alvo e fracassar. Mas nós podemos fazer a seguinte pergunta: existe saída para o pecado? A resposta é não. Por quê? Porque há saída para a pessoa que peca. Para a pessoa que peca, existe uma saída que é o Senhor Jesus. Que é o homem, quando ele aceita o Senhor, ele se restaura, ele se renova, ele conhece a salvação e ele começa a entender a importância da ação dos meios de graça na sua vida. A conversão, ela é uma transformação de mente, mas ela é uma transformação de mente, da mente que era dominada pelo pecado, e agora ela vai passar a ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Os recursos da graça. Os recursos da graça, eles estão para fazer com que o homem ele tenha, através da palavra de Deus, condições de se aperfeiçoar na comunhão, de entender a palavra, de vencer o pecado, de vencer as barreiras e de estar mais próximo do seu Criador. Isso é que faz com que a salvação ela esteja solidificada com muita consistência e regularidade na vida do homem. Portanto, quando nós falamos de salvação, nós falamos de algo que é inerente ao homem, porque a salvação ela está ligada ao arrependimento. Veja o que o texto diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Veja que a palavra arrependei-vos, ela está próximo da palavra convertei-vos. Então, o arrependimento, ele está intimamente ligado a processo de conversão. A graça de Jesus está sobre as pessoas a fim de fazê-las perceberem que nós precisamos buscar a presença do Senhor constantemente, optar por aceitá-lo e segui-lo todos os dias. A graça, ela nos capacita a cumprirmos a palavra de Deus e a realizarmos a sua vontade. No último verso aqui de Romanos 8, de 1 a 3, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito
Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio, cumpriu toda a lei para dar àquele que se arrepender e confessar os seus pecados a salvação e a vida eterna. Por que nós fechamos com essa palavra? Porque na palavra de Gênesis fala exatamente o momento que o homem deixou o caminho. Em Romanos capítulo 3 e em diversos outros textos bíblicos, as portas das oportunidades estão para que o homem leia, entenda, seja sensível à palavra, a fim de que ele possa tomar uma decisão, a fim de que ele possa fazer a escolha mais importante da sua vida, que é abraçar o bem maior chamado salvação. Sendo assim, nós encerramos essa palavra, deixando com você a paz do Senhor Jesus.